terminamos a lição da semana passada dizendo que iríamos, nesta semana, começar a Escola de Pais Brilhantes. Estava tão empolgada, eu estou tão empolgada com ela, que eu esqueci de fazer o fechamento da matéria Psicologia da Personalidade. E nós não podemos abrir um outro projeto sem concluir este projeto. E para a conclusão deste projeto, nós precisamos amarrar, fechar, bem fechadinho, assim como se fecha uma costura. A costureira dá vários pontos no mesmo local para fechar, para não perder o seu trabalho. E nós vamos fazer assim. Ainda falta 2 temas para concluir a matéria Psicologia da Personalidade. Como já dissemos, a classe Talmidim não vai parar, pois ela faz parte do programa da EBD da Igreja Batista em Brás Cubas, igreja que eu faço parte. Mas nós vamos abrir este espaço, que é a Escola de Pais Brilhantes. É só esperar um pouquinho, tá? Vamos orar? Pai, quero te agradecer por esta oportunidade que o Senhor está nos concedendo. Tu és um Pai amoroso, misericordioso, bom, que está sempre nos dando oportunidade para começar e recomeçar, levantar e prosseguir. E quando nós não conseguimos por nós mesmos, o Senhor nos dá a mão para levantarmos, como veremos nesta lição desta semana. Te peço, Pai, que nos abençoa, cada um, cada pessoa, cada filho, cada ouvinte. Conceda-nos a graça de ter a nossa mente livre. Dá-nos iluminação para compreender aquilo que o Senhor quer nos dizer através desta lição, a meditação. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Meditação. O que é meditação? Então nós veremos e estaremos passo a passo, como foi até aqui, desenvolvendo este tema sobre meditação. Meditação é o processo espiritual e mental de se digerir um texto bíblico, de tal maneira que eles se tornem uma parte ativa na vida da pessoa. Entendeu? Então, é um processo de digerir. Só que muitos de nós temos nesta área alguma frustração. Eu passei por esta frustração. A frustração de não conseguir que a palavra de Deus viva. Precisamos entender que meditação não é seguir os métodos de estudos bíblicos. E também não é ficar pensando nos atributos de Deus, pois isto leva apenas alguns minutos e esgota rapidamente os nossos pensamentos. Também meditação não é ficar só e pensar em Deus. Essas coisas só vão gerar frustração e não torna a palavra de Deus viva. Creia nisso, eu acho que você já passou por essa experiência, pois eu já passei por essa experiência. Mas, como devo fazer para conseguir meditar e obter em minha vida o que a palavra de Deus se torne viva? O que eu devo fazer? A meditação pode ser comparada a um ruminante. Sabe o que é um ruminante, né? Um boi, uma vaca, um cavalo, um carneirinho. Esses são os ruminantes.
Meditar não é refletir sobre os meus pensamentos a respeito de Deus, e sim tomar os pensamentos de Deus e refletir sobre eles. E tal qual um ruminante, primeiro ele tem que ingerir o alimento antes de poder digerir. Então, primeiro ingere, põe para dentro o capim, para depois poder digerir. E é na digestão que ele rumina o alimento. E ele rumina muitas e muitas e muitas vezes, até que esteja completamente digerido. E isso é na boca, entre os dentes e a língua. Deus estabeleceu que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Isso está escrito em Deuteronômio 8, verso 3. Você deve estar perguntando, e eu me perguntei também, por que a meditação é importante? A palavra de Deus, ela não é assimilada através das faculdades mentais e físicas, mas ela é assimilada através do espírito humano. Nós vamos ver o diagrama que vai nos ajudar a entender mais claramente este assunto. A função do espírito. Veja o diagrama. Ali no alto, perto do círculo, tem a Bíblia. Ela é a palavra de Deus, mas também ela é a arma do Espírito Santo. E ela nos diz: o Espírito é o que vivifica. É o Espírito que ganha a vida de Cristo. É no Espírito do ser humano. A carne para nada aproveita, porque ela é pó e ao pó tornará, ao pó ela voltará. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. São alimentos espiritual que traz vida ao espírito. E também Paulo diz aos Efésios, capítulo 6, verso 17, tomai também o capacete da salvação, é a espada do Espírito, a palavra de Deus. Sim, a palavra de Deus é uma arma. E o texto anterior está em João 6,63, tá bom? O espírito do ser humano é a faculdade que afirma ser as Escrituras, a Bíblia, a palavra de Deus. Isso só é possível se a pessoa receber o Espírito Santo de Deus em seu espírito. Isso é o novo nascimento. Entendeu? Eu vou repetir. O espírito do ser humano é a faculdade que confirma ser as Escrituras, a palavra de Deus. Então, é no espírito que nós temos esta confirmação. E quem tem o Espírito de Deus pode entender, pode compreender, pode concordar e pode também afirmar e confirmar, sim, que a Bíblia é a palavra de Deus. E isso nós chamamos de novo nascimento. Uma pessoa que nasceu de novo, ela sabe que a palavra de Deus é verdadeira. E isso significa assimilar a palavra de Deus no seu espírito. Não é na nossa mente, é no espírito. Vejamos textos relacionados que confirmam o que eu estou dizendo.
olha só o que Deus disse. As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, isso está falando a parte física, e não subiram ao coração do homem, isso está falando de elementos racionais e emocionais. São as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos-las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Ah, que lindo! Mas nós não sabemos, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Isto está escrito em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9, 10 e 12. Vamos ver o diagrama que fala antes da conversão. Vamos ver o que ele nos ilustra para ficar mais claro, tá bom? Mas saiba de antemão que nós, os seres humanos, nós não possuímos de forma alguma recursos para que possa termos soluções permanentes para os nossos problemas. Nós não somos seres independentes. Deus não nos criou independentes. Deus nos criou para sermos pessoas dependentes dele. Então, por isso, nós não possuímos recursos que possam oferecer solução permanente para os nossos problemas. Um dia eu fiquei chateada com isso. Mas hoje eu vejo como Deus é sábio. Essa dependência que Deus criou em nós, da pessoa dele, revela tão grande sabedoria, porque ou eu vou ser dependente de Deus, ou eu vou ser dependente de Satanás. Ou eu vou servir a Deus, ou eu vou servir a Satanás para o resto da minha vida. E eu prefiro, na minha decisão, voltar para Deus e nele encontrar os recursos que eu posso receber dele, que ele me oferece para a solução permanente dos meus problemas. Preste atenção. Enquanto o homem rejeitar os princípios de Deus, e nós já vimos exaustivamente estes princípios nas primeiras aulas, enquanto os homens rejeitarem estes princípios para a sua vida, ele vai ficar tentando resolver por si próprio os seus problemas. Será que a Bíblia confirma isso? Vamos ver textos relacionados que comprovam o que eu acabo de dizer. Eu sei que a pregação da cruz nada significa para os que vivem absorvidos nos negócios deste mundo material. Lemos na palavra de Deus: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a prudência dos prudentes. O que vem a ser então a sabedoria dos filósofos, dos escritores e dos críticos deste mundo? Já que o mundo, na sua sabedoria, não quis conhecer a Deus, Deus, na sua sabedoria, determinou salvar todos os que crescem na simplicidade da mensagem do Evangelho. Isto está escrito em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18 a 21, nas cartas às igrejas novas. Tá bom. Existe uma futilidade de se tentar resolver os problemas com base na sabedoria do homem.
Vejamos textos que comprovem isto que eu acabo de dizer. É fútil ficar tentando resolver os problemas do nosso modo. Olha o que o texto diz. Pois quem melhor conhece o espírito do homem, a não ser o espírito do mesmo homem? Quem compreenderá melhor os segredos de Deus, senão o mesmo Espírito de Deus? Mas quem não é espiritual não compreende o que relaciona com o Espírito. Para ele não faz sentido, pelo fato de que as coisas do Espírito são pelos espirituais compreendidas. 1 Coríntios 2, 11, 14. Está encontrado nas cartas às igrejas novas. Vejamos também o que Tiago 3, 13 e 17 nos diz. Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom procedimento as suas obras em mansidão e sabedoria. Mas se tendes amargo ciúme e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mentais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há ciúme e sentimento faccioso, aí há confusão e toda obra má. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Olha que coisa mais linda! A sua sabedoria, ela vem do alto? Vem de você mesmo? Ou ela é maligna? Aqui nós temos as duas, ou as três. Dá para você fazer a sua avaliação pessoal. Vamos ver. Deus quer que a sua luz penetre em nosso espírito e se dá a conhecer a nós tudo aquilo que Ele nos deu gratuitamente. De onde tem vindo a sua sabedoria? Qual é a fonte? Aproveite e faça uma avaliação pessoal. Vamos prosseguir? Olhemos para o próximo diagrama, e este agora vai ilustrar após a nossa conversão. Quando a minha vida foi atingida pela palavra de Deus, o que há em meu espírito? Deus quer que a sua luz penetre em nosso espírito e dele passa para todo o corpo. Será que há textos que comprovam o que acabei de dizer? Vejamos. A palavra de Deus é viva e eficaz. É mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes e penetra até a divisão da alma. Isso fala da parte mental. E do espírito, fala da parte espiritual. Das juntas e medulas, fala da parte física. E é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Isso fala da alma. Abrindo um parêntese aqui, nós vimos que também o autor aos Hebreus, ele acredita na tricotomia, né?
espírito, alma e físico. Esse texto que nós lemos foi Hebreus 4, verso 12. Uma pessoa tem comunhão com Deus em seu espírito. Existem também textos que comprovam o que nós falamos. É o próprio Jesus. Ele disse que Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Quando ele conversou com a mulher samaritana. João 4, verso 24. Importante saber que mesmo após a conversão, ainda existem conflitos de pensamentos, emoções e decisões. Tá bom? Porque às vezes você pode ficar aí com algum problema achando até que não é convertido. Mas saiba disso. Ainda existe. Porque só o espírito foi vivificado. A alma precisa ser tratada como nós tratamos lá no início, quando vimos os princípios, as prioridades, cada passo ali foi para tratar a alma. O corpo, ele tem que ser dominado. Paulo disse que esmurrava seu próprio corpo. O corpo tem que ser dedicado todos os dias para Deus. Os membros não podem ser mais nossos senhores. Nós temos que dominar os membros do nosso corpo. Então vamos ver o que o diagrama diz para nós. Ele diz que é um processo. E o processo é como de aprender uma língua. E há 3 passos para se aprender uma língua. A pessoa que não pode dizer nunca que ela conhece uma língua enquanto ela não alcançar o 3º nível ou o 3º passo. Suponhamos que a pessoa estivesse aprendendo francês. Primeiro, a pessoa ouve alguém falar a língua e, nesta altura, para compreender, ela precisa tomar as palavras que ouvir e encontrar as equivalentes no português, não é verdade? O segundo passo, a pessoa precisa desejar expressar-se em francês. Eu já ouvi várias vezes alguém falar, precisa pensar como um francês, precisa pensar como um inglês. Para fazê-lo, ela precisa verter do português para o francês e dizer as palavras em francês. Até este momento, a pessoa sempre viu tudo do ponto de vista do português. Concordam comigo? O 3º passo, através da finalização, a pessoa começa realmente a ter pensamentos em francês e, subsequentemente, a expressá-los sem se utilizar dos 2 primeiros passos, que é os passos de olhar do português para o francês e do francês para o português. Agora ela vai estar pensando realmente como um francês. Então vejamos isto na Bíblia, no processo da meditação, da interpretação da palavra de Deus. Se uma pessoa lê uma passagem bíblica e alguns versículos parecem não fazer sentido, isso indica que ela está tentando entender com raciocínio
Entendeu? E não está seguindo o raciocínio de Deus. Pois, se tivesse seguindo os raciocínios de Deus, aqueles versículos seriam os seus próximos pensamentos a ocorrer em sua mente. Olha que lindo! Nós estaríamos começando a pensar como Deus pensa. Por isso, a importância de penetrar nos pensamentos de Deus. Olha o que Isaías 55, 8, 9 nos diz. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus. Nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus estão mais alto do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos do que os vossos caminhos. Veja o que Deus disse para o profeta Isaías no capítulo 55, versos 8 e 9. Olha só, aqui nós podemos ver a importância de nós penetrarmos nos pensamentos de Deus. Deus disse o seguinte para Isaías: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Olha que coisa mais linda. Mais lindo ainda é mergulhar nesta passagem, é mergulhar na palavra de Deus e ir lá no âmago que Deus quer falar para a gente. Veja só, esta passagem que Deus revelou para Isaías sobre os seus pensamentos e os seus caminhos, ela está dando ênfase ao fato de que as inclinações e estruturas do pensamento humano relativos à vida e a relacionamentos chaves como pai, marido, mãe, esposa, Deus está dizendo que eles são naturais, são comuns ao ser humano. São contrários aos pensamentos e o modo como ele quer que vivamos. E nós vimos isso durante todo o curso da psicologia da personalidade. Por isso nós tivemos vários momentos de fazermos a correção. Não foi verdade? Se você está entrando agora pela primeira vez ouvindo esta lição sobre meditação, pega desde o início. Vai valer a pena. Então Deus, Ele está dizendo que nós vemos de um modo natural, simples, comum, mas o dele é mais elevado do que nós estamos vendo. E por isso temos tantos conflitos, porque o que é um conflito? O conflito é a distância que existe entre o real e o ideal. E nós estamos vivendo no real quando Deus tem um ideal. E aí a gente vê essa distância tão grande e ficamos em conflitos. Até que abramos mão do nosso modo de resolver os nossos problemas e adotemos o modo de Deus, e nós teremos soluções permanentes para os nossos problemas e conflitos. Então, o que Deus quer? Deus quer que nós começamos a expandir os nossos pensamentos para que se tornem os seus pensamentos. A tendência natural quando lemos a Bíblia
é tirar uma passagem, é resumir e reduzir os pensamentos de Deus à proporção dos nossos pensamentos. Deus! O que isso acontece? O que isso resulta? Isso vai resultar na tentativa de se ajustar Deus aos nossos pensamentos. E é essencial que entendamos que as Escrituras são os pensamentos de Deus e que queremos seguir a orientação de Deus. É imprescindível que nós tomemos a passagem da Bíblia e ampliemos os nossos pensamentos para que se tornem os pensamentos de Deus. Olha que coisa mais maravilhosa, gente. Eu vou dizer, eu fico assim maravilhada com Deus. Deus não desistiu da gente. Ele ainda tem o mesmo plano de fazer com que nós nos tornemos semelhantes a Ele. Por isso Ele nos criou à sua imagem e semelhança. Compreendendo a palavra de Deus, se uma pessoa pretende entender a Bíblia, é necessário que ela penetre no significado das palavras usadas por Deus. Se deixar de visualizar as palavras usadas por Deus, será impossível. Preste atenção. Se você, se nós deixarmos de visualizar o significado das palavras usadas por Deus, será impossível de termos os mesmos pensamentos dele. Quando uma pessoa entende as palavras do ponto de vista de Deus, ela passará a ter uma visão significativa de como viver a própria vida cada dia. Gente, meu Deus! E aí aqueles conflitos que nós nascemos com ele, do significado da nossa vida, de onde vim, para onde vou, isso tudo vai acabar. Por quê? Porque nós estamos aprendendo a olhar a nossa vida do ponto de vista de Deus. E nós teremos, sem dúvida, uma visão significativa de como viver a vida prática de cada dia. E em nossa mente, nós teremos a resposta para a pergunta: qual é a solução? E nas emoções não haverá mais a exclamação: eu não aguento mais. E por fim, a sua vontade, a minha vontade se encurvará, sabendo o que devemos fazer. Maravilha, Senhor Deus, maravilha, que maravilha isso. Ter todas essas questões resolvidas na nossa vida, nas nossas emoções, na nossa vontade, na nossa mente. Nós vamos parar por aqui. Por quê? Porque nós precisamos ouvir essa mensagem, nós precisamos ouvir essa lição mais vezes. Para quê? Para que nós tenhamos isso cravado na nossa mente, cravado que esta é a vontade de Deus e que nós devemos saber o que devemos fazer. Nós precisamos ter isso bem gravado, bem cravado na nossa mente. Essas informações, elas são para preparar o berço para nós aprendermos a meditar. Pois essa verdade, elas deve estar muito firme em nossas convicções. E na próxima semana nós vamos ao ponto
como meditar. Eu espero que esse encontro, essa lição, tenha edificado a sua vida. E se você se sentiu abençoado por ela, deixe o seu like, é importante para nós, para que a palavra de Deus corra velozmente entre as nações da terra. E se você quer compartilhar com alguém que você sabe que tem esse desejo de aprender a meditar na palavra de Deus, que tem tentado, mas não tem conseguido, compartilhe com ela. Ajude-a. Não fique para você só. Vamos orar? Pai, quero te agradecer de todo o meu coração por todos estes textos ricos, abundantes sobre a sua vontade para a nossa vida. Em como nós podemos entender o processo da assimilação da tua palavra no nosso espírito e entender que não é com a mente, mas é no espírito que o Senhor se revela a nós. Isso é muito gratificante, Deus, e fica mais fácil, a gente recebe uma iluminação no nosso espírito. E nós podemos ser estimulados e somos estimulados a prosseguir a te conhecer através da meditação da tua palavra, pois ela é muito rica. Ensina-nos, ó Deus, a pensar como tu pensas. Não deixe mais que nós diminuamos a tua palavra para que venhamos a compreender no nosso nível, mas que nós exercitemos a nossa mente para ela alcançar os teus pensamentos. E comecemos, ó Deus, a pensar como tu pensas nos aspectos da nossa vida, do dia a dia. E assim ter as soluções permanentes para os conflitos e problemas que estamos tendo. Eu oro e agradeço no nome de Jesus. Amém.